etapas, em fases. Nós vemos que Salomão, ele escreve 3 livros. E os 3 livros que Salomão escreve, ele escreve em diferentes fases da sua vida. A Bíblia, na sua compilação, ela não está por ordem temática, e sim por ordem temática e não cronológica, né? E então há essa divergência, mas Salomão ele escreve Cantares, Provérbios, e depois ele finalmente escreve Eclesiastes. E dentro disso, dessas divisões, dessas fases, o Senhor então falou comigo, quando eu estava fazendo esse tema, claramente, em que fase da vida você está? Em que fase da sua vida você está? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 37, 25, e depois você abra em 1 Coríntios 13, no versículo 11. Salmos, número 37, versículo 25, e depois 1 Coríntios 13, no versículo 11. Diz o salmista: fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Porém, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A palavra do Senhor nos mostra claramente, através desses versículos, que nós passamos por fases das nossas vidas. Os autores dos livros aqui lidos, eles trazem essa revelação. E em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, Salomão já escreve esse livro já na sua fase adulta, já era um ancião. E ele nos traz uma orientação muito interessante. No capítulo 22, no versículo 6, ele diz: olha, que ensina o menino, criança, no caminho que ela deve andar, porque quando ele for mais velho, ele não vai se desviar dele. Então, quando nós começamos a nossa vida, quando nós adentramos a nossa vida após nascermos, nós então entramos na fase que é de suma importância para as nossas vidas, que é a infância. A infância é uma fase em que nós começamos, a criança começa a chamar a atenção daqueles que a amam. É a fase em que ela vai começar a ser ensinada, é a fase na qual os valores morais que nortearão toda a sua vida vão começar a ser infundidos, vão ser começados a ser ensinados. É uma fase em que a criança ela é moldável, ela é tratável, ela começa a observar as atitudes dos pais, e isso vai fazer com que ela tenha habilidades para que, quando adulta, ela resolva os seus problemas. Daí o perigo de como tratamos as crianças, de como agimos para ensinarmos as crianças, de como fazemos para trazer a educação das crianças. É nessa fase da vida que vão se desenvolver o físico, o intelectual, o psicossocial das crianças. É tudo desenvolvido nessa fase da vida. É uma fase em que a criança ela pode se tornar um adulto seguro, capaz, ou aquele homem inseguro, imaturo, medroso, tudo por causa daqueles valores que foram ensinados dessa fase, na fase em que é uma criança. Uma fase para que nós possamos refletir como pais aqui que temos
ensinado os valores que temos apregoado aos nossos filhos, porque mais tarde eles vão se lembrar disso. Mas como a vida não para, ela continua, nós então adentramos na adolescência. E a adolescência é a maior fase da nossa vida. É a fase da adolescência. É a fase onde começa-se então a ter atitudes diversas. Porque o indivíduo já não é uma criança, mas ele também não é um adulto. É a fase onde está em transição. A criança começa a ter a formação do seu corpo, ela começa a mudar, ela começa a mudar o seu ciclo social. E é uma fase em que se começam os conflitos, porque não se está preparado para todas essas mudanças que irão acontecer. E isso de uma forma individual ou coletiva, para meninos e para meninas, não temos como escapar. As meninas começam a aparecer as espinhas, começa-se a alargar o quadril, a cintura começa a se afinar, começa-se então a formação dos seios, a primeira menstruação. Os meninos começam fatalmente também as espinhas, a laringe está aumentando, a mudança da voz, a hora fala grosso, a hora fala fino, começa-se os pelos a aparecerem por todos os lados do corpo. Isso tudo é muito complicado, é muito complexo, é muito difícil a assimilação. É uma fase em que as pessoas começam a se julgar autossuficientes, imortais. O adolescente, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele pode tudo. É uma fase que é marcada principalmente pelo distanciamento dos pais. As amizades começam a chegar, os valores começam a mudar, e a criança, ali o adolescente, já não quer ficar mais fora daquele contexto social. Então ele começa a aderir determinados conceitos que não foi ensinado. O conselho dos pais já passa a ser retrógrado, incoerente, já não faz mais a mesma valia. É uma fase aonde começa-se a fazer loucuras para chamar a atenção de quem não devia. É a fase onde não se tem maturidade, mas que começa-se a conhecer a vida afetiva, e infelizmente, precocemente nos dias atuais, a sexualidade. É uma fase extremamente complexa, e que muitas vezes os pais também não estão preparados para poder se relacionar com a criança. E aí há esse afastamento, e acaba que fatalmente, infelizmente, vemos que muitas das nossas crianças se tornam presas fáceis para Satanás e para muita sociedade. Mas como também a vida não para, e não paramos nessa fase da vida, chegamos na fase adulta. E é uma fase onde nós começamos a refletir nas atitudes tomadas, naquilo que fizemos quando adolescente, naquilo que aprendemos enquanto criança. E é uma fase que começamos a perceber que agimos de forma que não deveríamos ter agido, para chamar a atenção daqueles que não mereciam o nosso esforço, o nosso empenho, tudo aquilo que nós fizemos. Nessa fase da vida, o adulto já ocupa um status definido, ou pelo menos deveria ocupar, um status definido na sociedade. A pessoa, ela já tem uma posição definida daquilo que ela quer ser. Ela já sabe, ela já consegue fazer essa diferenciação daquilo que ela quer, daquilo que ela deixou de querer, com quem ela vai se relacionar, se vale a pena, o nível da amizade, o tipo da amizade ou não. É uma fase que nós começamos a ter uma postura diferenciada
já temos a capacidade, ou pelo menos deveríamos ter, a capacidade de fazermos inferências e analisarmos, autocriticarmos a nossa postura, a nossa atitude, a nossa forma de ser, a vermos aquilo que deixamos de fazer e começarmos então a repararmos os nossos erros, as nossas debilidades. É uma fase que a pessoa já está preparada, civil e criminalmente, para responder pelos seus atos. Já não é mais um inconsequente, já não é mais uma pessoa incapaz. E quando começamos a refletir sobre essas fases, sobre essas etapas da nossa vida, nós começamos a entender que é muito importante a postura que nós estamos adotando, a postura que nós temos na nossa vida. E como o mundo espiritual, ele reflete o mundo físico e vice-versa, espiritualmente falando, é a mesma forma. Nós somos divididos, nós dividimos a nossa vida espiritual de igual forma. De igual forma. Quando aceitamos a Jesus como o nosso único, o nosso suficiente Salvador, espiritualmente, então nós nascemos e entramos na infância espiritual. E a infância espiritual, ela é uma fase muito linda, muito bonita da nossa vida espiritual, porque é a fase em que nós estamos no novo, é a fase em que nós temos uma sede muito forte da presença do Senhor, é a fase em que o caráter espiritual está sendo formado, é a fase na qual a pessoa ela quer buscar ao Senhor todo o tempo. Toda programação que se é feita na igreja, a pessoa está lá. Na maioria dos cultos que se é possível, a pessoa está lá. Ela quer falar de Jesus para todo mundo que ela encontra na rua. Ela quer mostrar essa novidade que ela está vivendo. É uma fase em que nós começamos a ser dependentes do Senhor. Dependemos incondicionalmente dele. Começamos a tudo o que vamos fazer, queremos oração, queremos orientação, queremos que os pastores nos orientem, queremos que a irmã do ciclo de oração ore, que fale, que haja revelação, que haja profecias. É uma fase linda, é uma fase que precisa ser vivida de uma forma intrínseca, com uma intensidade muito grande, porque tudo aquilo que nós utilizaremos na nossa vida espiritual vai começar fatalmente na nossa fase da infância espiritual. É uma fase tão importante da nossa vida, que o caráter é tratável, a pessoa ela segue as orientações que se dá, que se faz, que o Senhor em Mateus 18:13 ele diz: olha, se vocês não se tornarem como essas crianças, vocês não vão herdar o reino dos céus, porque a criança ela é pura, a criança ela é pura, ela não tem maldade. Se você botar o seu filho lá em cima, na galeria, e falar para ele pula antes de você acabar de dizer, ele vai se jogar, porque ele sabe que se você mandou, você vai estar lá para garantir. E de igual forma nós com o Senhor, se temos uma orientação, olha, fazemos e queremos daquela forma, porque nós estamos num período de formação espiritual, um período que nós estamos aprendendo todas as coisas, um período que o caráter vai ser tratado, é um período que geralmente a maioria dos dons espirituais adquiridos na nossa vida espiritual é adquirido na infância espiritual, porque nós estamos naquela busca incondicional, levantamos pelas madrugadas, queremos ler a palavra todo mundo. Mas
como também o ciclo não para, infelizmente, entramos na adolescência espiritual. E na adolescência espiritual, nós começamos a achar que somos autossuficientes e sabemos todas as coisas, dominamos a palavra, temos cursos, seminários, já se ouviu muitas pregações. É uma fase em que já não se tem mais a mesma disponibilidade de ouvir e atender aquilo que se é ensinado. Quando se fala, quando o pastor traz uma orientação, quando o irmão traz uma palavra, já é questionado. Não é bem assim. Isso não é bem dessa forma. Eu não vejo por esse ângulo. A palavra não quer dizer dessa forma, porque eu tenho experiência. E começamos a relacionarmos, a criarmos os nossos grupos de relacionamentos e principalmente procuramos aqueles que coadunam conosco nos nossos pensamentos, na nossa forma de pensar. E começamos a, igual na nossa vida secular, a nos afastarmos do Pai, a nos distanciarmos da presença do Senhor. Não se pergunta mais, eu devo entrar naquele trabalho? Irmã, ora para mim porque eu estou buscando uma porta de trabalho e está se abrindo isso, ora para mim, para que não seja laço, para que não seja Satanás abrindo uma porta e eu entrar e a minha vida espiritual vir abaixo. Olha, eu estou querendo fazer um curso, mas é da vontade do Senhor que eu faça esse curso, isso vai casar com o ministério que Deus tem na minha vida, o chamado que Deus tem na minha vida. Então nós começamos a nos tornar autossuficientes. A nossa vida já não é mais regida pela vontade do Senhor. Já não se pergunta mais o chamado que Deus tem. Senhor, que chamado o Senhor tem para mim? Você começa a estipular aquilo que você quer. Eu quero ser pastor. Eu quero ser isso. Já não tem mais aquele caráter tratável. Já não se dá mais ouvido da forma que dávamos. Nós temos exemplos disso. Sansão. Os pais orientavam Sansão, olha, e enquanto ele estava na sua tenra idade, ele fazia aquilo que os pais orientavam, aquilo que ele era orientado para fazer. Mas quando Sansão, na sua infância, na sua adolescência, ele começa a viver uma vida secular, voltada para aquilo que ele achava espiritualmente da mesma forma. Sansão já começa a se relacionar com mulheres que não eram da tribo de Judá, da sua tribo de Israel. Salomão já começa a não exercer o seu ministério para a honra e a glória de Jesus. Ele já começa a exercer o seu ministério voltado para si mesmo, para o seu eu. Aquilo que era para que se fizesse em favor do povo do Senhor, já era feito para o seu exibicionismo. É a fase em que muitas vezes ministerialmente começamos a nos sentir donos da razão. Eu sou pastor, quem é você para falar comigo? Quando entramos nessa fase, deixamos de fazer, achando que estamos fazendo o máximo para o Senhor, muitas vezes não estamos fazendo o mínimo que deveríamos fazer. Abra sua Bíblia em Lucas 7, 36 a 46. É uma história muito interessante de um homem que estava vivendo essa fase da sua vida, essa fase da adolescência espiritual. Esse fariseu, ele chama Jesus, e eu vou contando a história para poder andarmos rápido. Ele convida Jesus para poder estar na sua casa. E isso, no contexto histórico da época, era motivo de o seu eu ser engrandecido.
Era uma honra para o fariseu, para o líder da época, ele ter um rabino na sua casa, ele ter um mestre na sua casa. E aquele homem então, ele promove um jantar. E na época, quando esses homens davam esses jantares a ilustres convidados, como aquele homem estava com Jesus, era-se aberto para que a população da época pudesse ver aquele jantar. Então as pessoas entravam na casa daquele homem, ficavam posicionados em um determinado espaço e iria se vendo a cerimônia acontecer, aqueles homens conversarem, aqueles homens jantarem. E Jesus estava ali na mesa, de repente entra uma mulher e começa a chorar, a beijar os pés de Jesus. E aquele homem, na sua arrogância espiritual, na sua autossuficiência espiritual, ele começa então a conjecturar: se esse homem fosse realmente o Filho de Deus, esse cara sabia que essa mulher quebrou aqui os paradigmas, ela avançou o local que ela poderia estar. E principalmente se tratando de uma mulher da conduta leviana que era. E aquele homem então começa a conjecturar no seu coração. E quando Jesus, que é sabedor de todas as coisas, ele olha para o íntimo daquele homem e vê aquele homem na sua vaidade, na sua adolescência espiritual, ele fala para esse homem, lá no versículo 49, 49, se não estou equivocado, 44 de Lucas 7, ele vai dizer para esse homem: olha, você está achando que você está bem, que você é o cara, que você é o dono da verdade, da razão? Eu quero te dizer que você está muito ruim. Você não fez nem o mínimo que o protocolo manda. Porque quando eu cheguei na sua casa, o costume mandava que você me recebesse com um beijo. Você não me beijou. Era para que você providenciasse que um funcionário seu lavasse os meus pés. Você ignorou. Sentado à mesa, era para que você ungisse a minha cabeça com óleo. Você não deu a mínima. O mínimo que era para que você fizesse, você não fez, porque a arrogância faz com que deixemos valores que são aprendidos na nossa época de infância de lado, porque começamos a nos achar autossuficientes. Mas essa mulher, tudo aquilo que você deixou de fazer, na simplicidade dela, ela fez no seu lugar. No momento, precisamos começar a vigiarmos, para que Satanás ele não venha roubar as bênçãos, as bases que foram solidificadas enquanto éramos crianças espirituais, gente. O grande problema é que crescemos, e aí já diz a canção: eu quero ser como criança, eu quero retornar aquela simplicidade, aquela dependência do Senhor. Mas o problema é que crescemos, é que assumimos o controle da nossa vida que outrora estava nas mãos do Senhor e começamos a dirigir, a guiar as nossas vidas. E quando isso acontece, fatalmente, ministérios são destruídos, vidas são destruídas. É onde a pessoa se desvia do caminho do Senhor. É onde muitos começam a adentrar em diversas outras religiões, porque a sua alma já está vazia. Aquilo que outrora preenchia o seu coração já é insuficiente, porque são tantos novos valores apreendidos, são tantas coisas que temos que dar satisfação para a sociedade e não queremos estar atrás. Semana passada eu entrei num debate lá na faculdade com uns colegas a respeito da homoafetividade. E é complexo. Aqui tem colegas aqui de direito, os doutores aqui
presentes. E é complexo. É complexo. Mas eu não abri mão dos valores espirituais, dos valores morais e cristãos que eu aprendi. Glória a Deus. Porque para mim, mais importa agradar ao Senhor do que agradar aos homens. Aleluia. E é isso que precisamos. Não abrirmos mão, não abdicarmos dos valores que aprendemos. Temos que crescer, amadurecer, evoluir, mas sem deixarmos que as fases vindouras da nossa vida ela venha corromper tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que o Senhor nos deu. Mas aí nós adentramos na fase adulta espiritual, que é uma fase em que nós começamos a ponderar aquilo que fizemos. É a fase em que muitos, o Espírito Santo começa a trabalhar e trazer à memória, como foi no filho pródigo, aquilo que ele deixou para trás, tudo aquilo que ele tinha na casa do pai e que abriu mão, porque ele se achava autossuficiente, se achava capaz de reger a sua vida por si só. Mas quando nós adentramos nessa fase adulta espiritual, é a fase que nós começamos a ouvir o Espírito Santo trazer à memória o que Salomão disse lá em Eclesiastes. Olha, lembra-te do teu Criador. Lembra dos conselhos, dos valores que você aprendeu quando você era criança e que se perdeu na sua adolescência. Retorna, busca novamente esses valores, começa a desenterrar aquilo que a luta ele enterrou, começa a desenterrar aquilo que o conhecimento teológico, o conhecimento secular ele trouxe para você. Começa a retornar às origens de um cristianismo puro, de um cristianismo transparente. É uma fase então em que nós lembramos do conselho que o apóstolo Paulo deu lá em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Comece a lembrar de onde você caiu, do momento que foi que você começou a achar que você era autossuficiente, que a palavra do Senhor ela não era mais daquela forma, que era relativo, que as coisas se modernizam, evoluem, e que muitas vezes não houve uma evolução, e sim uma involução. É um momento então que começamos a entender e a nos lembrar de que lá em João 15,16 o Senhor disse que, olha, foi eu e não vós que me escolheste. Foi eu quem chamei vocês. Foi eu quem aceitei vocês como meus filhos. Por isso é que, geralmente, quando eu faço apelo, eu já falei isso, eu não gosto de perguntar quem quer aceitar a Jesus, porque eu acho muito ousado da minha parte querer aceitar a Jesus. Eu não tenho condição nenhuma de aceitar. Eu tenho que pedir, clamar para que Ele, por misericórdia, me aceite, para que Ele abra os seus braços de amor e me insira novamente no corpo de Cristo. É um momento em que começamos a refletir e a entender que toda ação ela é advinda de uma reação, e toda reação ela traz consigo consequências que muitas vezes são dores, são sofrimentos, são decepções, porque deixamos de atentar tudo aquilo que o Senhor nos orientou, tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, o caminho a ser seguido, e trilhamos caminhos diferentes daquilo que Ele nos conduziu, daquilo que Ele nos orientou a trilhar. É um momento, é uma fase das nossas vidas em que começamos a entender que, se quisermos voltarmos à essência original, precisamos abrir mão do nosso eu, do nosso saber. Precisamos abrir mão daquilo que somos para sermos inseridos naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Às vezes oramos, Senhor,
Quero ser como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Pedro, como Moisés. Mas quando nós entramos na fase adulta espiritual, nós entendemos que para sermos o que aqueles homens foram, precisamos abrir mão e pagar o preço que aqueles homens pagaram. Para ser quem foi Sadraque, Mesaque, Abednego, para viver as experiências que aqueles homens viveram com o Senhor, aqueles homens abriram mão da sua reputação, da sua postura, da sua posição no reino. Aqueles homens não se contaminaram com as iguarias do rei. E só mediante a essa postura de transparência espiritual foi que o Senhor os honrou para que eles fossem os homens que foram. Senhor, eu quero ser como Moisés. Será que você está disposto a pagar o preço que Moisés pagou? A Bíblia nos diz que Moisés, ele subiu pelo menos 11 vezes no Monte Sinai, durante os 11 meses e 6 dias que o povo de Israel ficou naquela região. O Monte Sinai é um monte de 2.285, alguns colocam 2.244 metros de altura. Hoje tem uma escadaria de 4.000 degraus para que você chegue da base até o topo. Uma caminhada de mais ou menos 3 horas, segundo estudiosos. Aquele homem com 80 anos de idade, ele subiu aquele monte 11 vezes, numa época em que não havia escada. É um monte pedregoso. E a palavra do Senhor, ela nos diz que muitas vezes que Moisés subiu, a presença do Senhor era tão forte que o monte sacudia. Imagina aquele homem subindo 2.285 metros com pedrinha rolando, um monte a pico. Um preço a se pagar. Para quê? Para que ele pudesse ter intimidade com o Senhor. É verdade, Jesus. E às vezes eu e você temos preguiça de subir um monte ali de 50 metros de altura. Temos preguiça de levantarmos pela madrugada e dobrarmos o nosso joelho para buscarmos o Senhor. Muitas vezes trocamos um tempo de leitura, de consagração, de estarmos na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, para estarmos de frente de uma televisão. Quantos não vieram ao culto hoje para poder ficar vendo o jogo da seleção? Quantos deixam de vir à igreja no final de campeonato? Mas é o momento de quando nós adentramos na fase adulta espiritual, de não permitirmos que esses agentes exteriores eles se interponham na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Deus. É preciso, queridos, que nós venhamos a questionarmos em que fase estamos vivendo na nossa vida. Será que nós estamos vivendo uma infância espiritual? Aquela dependência total do Senhor? Aquela fase em que queremos buscar o Senhor a tudo, para tudo? Ou será que nós estamos vivendo a adolescência espiritual? A palavra do Senhor nos diz em Mateus 16 que o perigo, quando nós vivemos nessa fase, é que fazemos tropeçar a muitos pequeninos. Às vezes o seu conceito, a sua inaceitação de coisas que são faladas, de ensinamentos que são trazidos, faz com que muitos nessa fase da sua vida espiritual tropecem. E a palavra do Senhor diz que ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Verdade. Às vezes o inimigo nessa fase da nossa vida, ele rouba-nos a consciência de tantos versículos, de tantas passagens bíblicas que nos trazem um peso
espiritual e eterno tão grande. Mas é preciso adentrarmos a fase adulta espiritual, de pedirmos ao Espírito Santo que venha nos ajudar a rever os nossos conceitos, que venha nos ajudar a termos uma vida diferente, a crescermos, sim, a termos maturidade espiritual, sim, mas não perdermos os conceitos e os valores aprendidos na nossa infância espiritual, a não deixarmos de lado, a não abrirmos mão dos momentos de intimidade com o Senhor, dos momentos de busca, de oração, dos jejuns, de subirmos ao monte, de pagarmos um preço para que tenhamos uma vida cheia da presença do Senhor. É preciso que não venhamos a abrir mão daquilo que o Senhor Ele nos deu, não deixarmos perder a nossa consagração, não deixarmos perder a nossa vontade de orarmos, de lermos a palavra do Senhor, não nos intimidarmos diante desse mundo que jaz no maligno, ainda que isso implique na perda de amizades, e muitos, como tem acontecido em países do Oriente, a perda até da própria vida. Mas se esses homens estão nesse patamar, é porque adquiriram uma maturidade espiritual que muitos, que infelizmente até mesmo de nós, ainda não chegamos nela. Paulo traz uma advertência muito grande e muito interessante, e aqui concluo. Em 1 Coríntios 9, 27. Antes, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar a ser reprovado. A maturidade espiritual, ela nos faz atentarmos para isso, para vivermos de forma tal que não tenhamos o desprazer de, quando estivermos de frente do nosso Senhor, não ouvirmos dele: não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu preguei, eu falei, eu era pastor, ministro de louvor, eu cantava, eu fazia, acontecia. Mas o Senhor diz: não te conheço, não sei quem você é. Ao longo da sua vida, você se afastou de mim. Você deixou a dependência do meu Espírito. Você assumiu o risco de ser autossuficiente, de guiar por si só. E quando adentramos ao tribunal espiritual sem a presença do nosso advogado fiel, corremos um risco muito sério de sermos condenados a passarmos a eternidade longe do Pai. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você fizesse um minutinho de reflexão, que você fizesse como Paulo orienta, examinasse a você mesmo e visse em que fase da sua vida você está vivendo. Quem sabe você adentrou a adolescência espiritual? A presença do Espírito Santo, ela já não é mais frequente, ela já não é mais tão forte na sua vida. Quem sabe nessa caminhada espiritual você adentrou essa fase e ainda não saiu, você se encontra longe dos caminhos do Senhor? Ou você ainda não nasceu espiritualmente, aceitando a Jesus como seu Salvador? Nesta noite, eu quero te perguntar: você que quer render-se aos pés do Senhor, você que entendeu que a palavra do Senhor era para você, que o Senhor Ele está te dando mais uma oportunidade de voltar a ser aquilo que você era, ou de passar a ser aquilo que Ele quer que você seja, que você possa levantar do seu lugar, que
você vem aqui à frente e dizer: pastor, eu quero me render aos pés do Senhor. Eu quero que aquele sacrifício que foi feito lá na cruz, para que um dia eu pudesse ser novamente enxertado na oliveira, Ele faça valer na minha vida. Eu quero que o Senhor me aceite. Olha, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu comecei a viver essa fase da adolescência espiritual e comecei a me associar a pessoas que não estavam espiritualmente num patamar que eu deveria andar, e eu me desviei dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite eu quero retornar à casa do Pai. Eu não quero continuar comendo as bolotas que é dada aos porcos. Eu quero comer comida limpa. Eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo. Levante-se do seu lugar. Não deixe passar a oportunidade. Talvez você possa estar pensando: eu sou jovem, ainda tenho muito tempo pela frente. A Bíblia nos diz de um homem que ele ajuntou grandes riquezas, tesouros, e ele diz: eu vou guardar isso, aquilo, porque eu tenho muito dinheiro, estou abastado. E o Senhor diz: louco, ainda esta noite eu vou pedir só. E o que tens para oferecer? Ninguém aqui sabe o momento em que o Senhor vai voltar, coletivo ou individualmente. É preciso estarmos com a nossa vida preparada. Aleluia. Para que quando o Senhor Ele voltar, ou Ele nos chamar a estarmos com Ele, tenhamos o que apresentar. Estejamos com as nossas vidas alvas, lavadas pelo sangue de Jesus, para podermos passar a eternidade com Ele. Tem alguém nesta noite que gostaria de entregar as suas vidas ao Senhor, de se render aos pés do Pai?